mais um vídeo do Somos Botafogo. Meu nome é Diego Coutinho e hoje vamos falar sobre, principalmente, a coletiva do técnico Marcelo Chamuscas, as principais declarações do técnico do Fogão após o empate de ontem em 0-0 contra a equipe do Bangu e outros possíveis reforços do Botafogo para a temporada de 2021. Antes de qualquer coisa, eu já te convido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e mandar também o seu comentário. Vamos começar falando das declarações do Marcelo Chamusca ontem, após a partida contra o Bangu, na coletiva de imprensa. No vídeo de ontem mesmo, nós falamos a respeito da necessidade do Botafogo de se reforçar, principalmente a lateral esquerda e a posição de meia para repor a saída do Bruno Nazário. Curiosamente, na coletiva de imprensa, o técnico Marcelo Chamusca reforçou essa intenção e esse esforço que o clube vem fazendo para reforçar. O Chamusca falou da lateral esquerda, falou da posição de meia para supor a saída do Bruno Nazário e falou de mais uma posição, a lateral direita. Então, segundo o Chamusca, tem 3 jogadores, 3 posições, o que o Botafogo vem buscando. Um jogador para a lateral direita, um jogador para a lateral esquerda e um meia. Só que os principais jogadores que estão no radar nesse momento são volantes, né? O volante Ricardinho, com grande história no Ceará, e o volante René Júnior, que pertence ao Corinthians, esteve no Bahia, que também é volante. Ou seja, nós temos aí 2 volantes sendo especulados. Nós já temos, como eu falei aqui no vídeo de ontem, 6 volantes no momento: José Wellison, Luiz Otávio, Pedro Castro, Matheus Friso, Rickson e Kaique, 6 volantes. Se chegarem mais 2 jogadores para a posição, ficaríamos com 8. E isso, claro, deve significar que algum desses jogadores que estão no elenco hoje não devem permanecer. Lembrando que o José Wellison tem contrato até o final do Carioca, assim como o Luiz Otávio e o Kaique. São 3 jogadores aí que têm contrato apenas até o mês de maio. Particularmente, gostaria que o Botafogo contasse com o Kaique até o final da temporada e, se possível, fizesse um contrato mais longo com o jogador. É sempre bom reforçar que o Kaique está emprestado pela equipe do Nova Iguaçu, então ele não é do Botafogo. Já o Luiz Otávio é do Botafogo, tem contrato até o final do Carioca, e o José Wellison está emprestado pelo Atlético Mineiro também até o final do Carioca. Ou seja, é uma posição que o Botafogo tem se reforçado bastante. Imagino que isso deve estar acontecendo, porque o rodízio na equipe ainda vai acontecer, chegada de jogadores para a posição e saída de alguns outros jogadores. Enfim, lembrando sempre, em relação à lateral direita, não há nenhum nome, pelo menos, que tenha sido vazado até o momento. Para a lateral esquerda, tendo o Lelkovic, jogador que estava no Vitória, que está no Vitória ainda, e que pediu rescisão da equipe baiana, que o Botafogo, o Lelkovic estaria no radar do Botafogo para a temporada de 2021. Assim como a posição de meio atacante, também até o momento, por enquanto, nenhum jogador surgiu no radar. Enfim, então o Botafogo segue aí buscando reforços. Curiosamente, para a posição de volante, a não ser que pensando no futuro para a temporada, o Chamusca não pense em usar um meia, pense em jogar um time com 3 volantes, e com 3 volantes que se mexam, se movimentem bastante e que cheguem bastante à área. Enfim, isso aí a gente vai aguardar para ver realmente o que o Marcelo Chamusca pensa para o time atuar nos próximos meses. Em relação às pontas, o Botafogo anunciou hoje a contratação do Felipe Ferreira, que também já atuou com o Marcelo Chamusca, jogou parte da Série B do ano passado com o treinador da equipe, estava no Cuiabá na oportunidade, o Chamusca e o Felipe Ferreira, e também o Marcinho, que já inclusive estreou no Botafogo. Ou seja, são 3 pessoas que estavam no Cuiabá do ano passado e que hoje, aí, a partir dessa temporada, estarão no Botafogo. Assinatura por 2 anos de contrato, então o Felipe Ferreira é o novo reforço do Botafogo. Ainda em relação às declarações do Marcelo Chamusca, teve uma especialmente que me chamou a atenção. O treinador falou a respeito da pouca eficácia do Botafogo na partida de ontem em relação a finalizações, lances de perigo, a criação de jogadas, né? E segundo o técnico do Botafogo,
E isso aconteceu por 3 motivos. O primeiro, devido à retranca do Bangu, que se defendeu muito bem, nas palavras do treinador. A segunda, possivelmente, devido à falta de um jogador de criação. Isso foi, segundo o treinador, possivelmente um dos motivos. E um terceiro motivo teria sido o cansaço dos jogadores do Botafogo. Vou falar especificamente e frisar a parte do cansaço, onde eu até concordo com o Marcelo Chamusca. O Botafogo jogou no domingo, às 8h15 da noite, contra a equipe do Resende, venceu por 3-0. Viajou na segunda-feira para São Luís do Maranhão, chegou em São Luís de segunda para terça, por volta de meia-noite, 1h. Na terça-feira, um treinamento leve para enfrentar o Motoclube na quarta. Vitória por 5-0, retorno na quinta-feira, um treinamento leve na sexta e jogo no sábado, ontem, contra a equipe do Bangu. Realmente, foi uma semana puxada. Mas se foi uma semana puxada, por que não houve um rodízio no time do Botafogo? Por que não vimos o Paulo Vitor, o PV, na lateral esquerda, no lugar do Souza, para conhecer um pouco do jogador? Se foi uma semana puxada, e foi realmente, por que não começamos o jogo, meio campo especificamente, com José Wellison, que foi titular, mas não vinha jogando, com o Matheus Friso e com o Cezinha? Ou então, com o José Wellison, com o Kaique e com o Cezinha? São algumas perguntas que, devido à declaração do técnico do Botafogo, acabam sendo feitas, porque se ele percebeu que a semana foi puxada, foi pesada devido às viagens, ele poderia ter feito outras mudanças para deixar a equipe com as pernas mais leves, vamos dizer assim. Então, assim, concordei lá atrás com a contratação do Chamusca, acho que foi uma contratação acertada, mas não quer dizer também que eu não possa discordar dele em algumas declarações, ou que você que está aí vendo não possa discordar de mim, disso que está sendo falado. Isso é natural, a discordância é natural. Mas se o treinador identifica que o cansaço pode pesar, acho que ele deve fazer alterações. E isso não foi feito. Enfim, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro fez uma mudança em relação ao clássico contra o Vasco. O Vasco joga na quinta-feira pela Copa do Brasil, então o clássico pela quarta rodada do Carioca foi transferido para o domingo. Automaticamente, o clássico contra o Flamengo, que está marcado para terça-feira, também deve mudar de data, mas vamos aguardar o pronunciamento oficial aí da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Como eu falei anteriormente, Felipe Ferreira anunciado oficialmente, e com esse anúncio são 9 os jogadores contratados, né? Douglas Borges, Jonathan, Carly, Gilvan, Pedro Castro, Matheus Friso, Ronald, Marcinho e Felipe Ferreira. 9 jogadores contratados até o momento. O Botafogo segue no mercado, devido às próprias palavras do Marcelo Chamusca. O Botafogo deve agir com uma certa urgência para a lateral esquerda, tendo em vista que Guilherme Santos e Hugo estão com problemas musculares e não jogaram as 2 últimas partidas. Com isso, o Botafogo vai tentar ser o mais ágil possível, apesar da dificuldade no mercado. É isso, galera. Mais uma vez eu convido você, amigo, para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like no vídeo e compartilhar o Somos Botafogo nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, onde o assunto é o fogão. Valeu, galera, um abraço!